Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vou contar para vocês como foi o meu primeiro semestre na faculdade de farmácia. Se tu estiver entrando no curso de farmácia agora ou então estiver prestando vestibular para esse curso, continua assistindo o vídeo até o final porque ele vai ser muito útil para vocês. Quando a gente entra na universidade, a gente se depara com um mundo novo, a gente tem muitas expectativas, muitas dúvidas, então por isso eu resolvi contar para vocês como foi a minha experiência, quais cadeiras que eu fiz e como foi a minha adaptação na universidade. Na minha faculdade, a gente tem 8 cadeiras no primeiro semestre, mas eu não fiz essas 8 cadeiras no primeiro semestre. Eu decidi dividir essas cadeiras, então eu fiz 6 e deixei as outras 2 para o outro semestre. E essa decisão foi um conselho que eu recebi da minha própria faculdade, e aceitar esse conselho foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque quando a gente entra na universidade, a gente percebe que a gente não sabe estudar, a gente tem que aprender tudo de novo, porque ao contrário do cursinho, por exemplo, os conteúdos não são dados mastigadinhos assim pra gente, e ao contrário do colégio, os professores não estão ali te cobrando se tu já conseguiu, se tu já fez. Então é um ambiente bem diferente, e essa decisão foi uma coisa muito boa para mim, mas isso não significa que vai ser a melhor escolha para ti também. Então vou começar falando sobre anatomia humana. Essa foi a minha cadeira favorita e tem muita expectativa ao redor dessa cadeira porque todos os cursos da saúde passam por ele, então é nosso momento de vestir o jaleco, entrar no laboratório de anatomia. E eu tive um dos meus melhores momentos da faculdade até então nessa cadeira. Em anatomia humana, a gente tem um conhecimento macroscópico do corpo humano. A gente tem aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas são feitas em salas de aula normal, com o professor apresentando slides, falando, desenhando. E as aulas práticas são feitas em um laboratório que tem várias ilhas na sala. E para entrar nessa sala, a gente tem que vestir jaleco, sapato fechado, calça. Se tiver o cabelo comprido, tem que prender, porque lá nessas ilhas estão dispostos corpos, né? E é nesses corpos que a gente estuda. E tudo que a gente viu na aula teórica é depois visto na aula prática. Então os conteúdos são associados. A nossa turma era muito grande, então a gente era separado em grupos de 10 mais ou menos. E cada um desses grupos ficavam ao redor de uma ilha, a gente ficava ali olhando as coisas, o professor passava de vez em quando e ia explicando. A gente tinha monitores também, que eram alunos que já passaram por essa cadeira e estavam ali para ajudar, auxiliar o professor, a nos explicar a matéria. E uma das coisas mais legais dessa cadeira eram as provas, porque a gente fazia provas teóricas e provas práticas. E nas provas práticas, a gente entrava um por um dentro desse laboratório com uma prancheta. Aí tinham as ilhas com os corpos dispostos, e em cada ilha tinha um alfinete apontado em um ponto específico ali do corpo, e a gente tinha que anotar em 40 segundos, 30, não me lembro muito bem, a gente tinha esses segundos em cada ilha. A gente então circulava assim a ilha, olhava com atenção, anotava na prancheta e passava para o seguinte. E era cronometrado, né? Aí assim que a gente avançava uma ilha, outro aluno podia vir. Uma das coisas que mais me ajudaram nessa cadeira foi participar das monitorias. Eu não sei se isso tem em todas as faculdades, mas na minha tinham esses alunos que já passaram pela disciplina, foram ótimos alunos. E aí, além de participar das aulas práticas com o professor, eles marcavam os horários extras da semana em que eles reservavam um laboratório e ali eles revisavam a matéria, explicavam com outras palavras, mostravam ali de outro jeito, e isso foi fundamental para eu conseguir ter um bom desempenho nessa cadeira. Bom, como eu disse para vocês, essa foi uma das minhas cadeiras favoritas. Eu sei que tem gente que tem receio dessa cadeira por questão dos corpos e tal. Nem todas as faculdades, pelo que eu sei, têm esses corpos humanos de verdade, né? Tem faculdades que usam bonecos, peças, enfim. Vai depender muito da instituição em que tu for cursar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Introdução às Ciências Farmacêuticas. Essa cadeira, como o nome por si só já diz, é realmente uma introdução a esse universo, algumas pinceladas em cada área, só para a gente ter uma leve noção do que se trata. Então, nessa cadeira, a gente descobre o que são formas farmacêuticas, como são essas formas, sólidos, líquidos. A gente também descobre o que são efeitos adversos, o que são efeitos tóxicos,
a gente tem uma leve noção sobre receitas e também teve um tour assim pela faculdade. Os professores nos levaram para todos os laboratórios, todos os cantos do nosso prédio da farmácia. Então a gente conheceu um pouquinho de tudo, onde é que a gente vai ir nos próximos semestres, o que a gente vai fazer. E no final dessa cadeira, a gente também elaborou um panfleto, a turma toda elaborou um panfleto sobre o descarte correto de medicamentos. E com esse panfleto, a gente depois foi visitar o hospital vinculado à faculdade. Aí nesse hospital nós fomos vestidos com jaleco, com nossa identificação da faculdade e tal. E aí esses panfletos a gente ia distribuindo para os pacientes e a gente conversava com eles, perguntava como que eles descartavam os medicamentos deles e se eles descartavam de maneira não muito correta, a gente dava uma assistência. A gente dizia para eles como eles poderiam descartar os medicamentos de uma forma mais ambientalmente correta e por aí vai. Essa cadeira foi bem legal, foi muito boa para dar uma base e para a gente ter uma noção de aonde a gente está entrando. Agora eu vou falar para você sobre histologia e embriologia geral. Essa cadeira era também uma cadeira separada em aulas teóricas e aulas práticas. E nessa disciplina a gente estuda sobre os tecidos do corpo, as células. E vou dizer para vocês, com toda sinceridade, que as aulas teóricas foram um pouquinho chatas, porque elas eram muito longas, muito extensas e eram conteúdos muito parecidos, né? A gente ia analisando primeiro um tecido, depois a gente passava para o outro, depois para outra célula e por aí vai. Então, as aulas eram muito semelhantes entre si e também eram muito longas, e isso fez com que a aula fosse um pouco maçante. Mas, em compensação, as aulas práticas eram maravilhosas, eram um dos momentos favoritos na semana para mim. Nessas aulas a gente entrava assim numa salinha menor, as turmas eram bem divididas, então o professor conseguia dar bastante atenção para cada um. E nessas salas a gente tinha as bancadas com os microscópios e as banquetinhas, então cada um tinha o seu microscópio. E aí nessas aulas a gente tinha que saber como usar o microscópio corretamente, porque o professor não fazia isso pra gente. Um conteúdo era passado assim no quadro para dar uma revisão assim referente à aula teórica, e aí era uma célula era apresentada, ou um tecido, alguma coisa, e aí a gente tinha que encontrar essa coisa no nosso microscópio. Então o professor e o monitor iam distribuindo lâminas para cada um, e a gente posicionava essas lâminas no microscópio e assim a gente ia analisando, encontrando aquela coisa que a gente estava procurando. Depois, quando a gente encontrasse, era só chamar o professor, ele ia conferir se está tudo certo, se a gente conseguiu. Chegou a hora então de eu falar para vocês sobre fundamentos de química inorgânica. Para mim, essa foi a cadeira que eu menos gostei. Ela tem conteúdos de química que a gente nunca viu no colégio, então de início é complicado, causa um certo estranhamento, mas depois de um tempo a gente vai pegando o jeito, vai começando a entender e as coisas vão se ajeitando. Agora eu vou falar sobre saúde coletiva e bioética. Essa é a cadeira mais abstrata e teórica do primeiro semestre. A gente aprende sobre o SUS, como o SUS funciona, a gente também vê muitas legislações, muitas leis, e apesar de ser bastante teórica, com muito texto, é uma cadeira tranquila, ninguém tem muita dificuldade nela. Agora eu vou falar sobre a minha segunda cadeira preferida do primeiro semestre, que foi cálculo integral e diferencial. De começo, essa cadeira causa um escândalo, um pavor nas pessoas. Só pelo nome, né, já causa aquele estrago, assim, todo mundo já entra assustado, apavorado, pensando que já rodou. Mas, gente, essa cadeira tem todo o meu amor. Em cálculo, a gente vê conteúdos de matemática que a gente nunca viu no ensino médio, são conteúdos bem de nível superior mesmo, mas eu tive professores muito bons nessa cadeira. Eu também consultei livros muito bons e também assisti vídeos no YouTube muito legais sobre os conteúdos dessa cadeira. Então eu não tive dificuldades, eu pelo contrário gostei muito, deu até pena quando acabou, eu realmente gostei demais dessa cadeira. Então não acho que vocês tenham que já entrar com medo, achando que vai dar errado, porque vocês podem se surpreender. Agora, a cadeira mais temida desse primeiro semestre, acho que antes mesmo de cálculo, foi Química Geral Teórica. Essa cadeira todo mundo tem medo. É a cadeira mais extensa de química que a gente tem assim nesse primeiro semestre.
E nessa cadeira, não vou mentir para vocês, tem muitos cálculos, mas não são cálculos assim impossíveis. São todos conteúdos que a gente já viu no ensino médio, só que de uma maneira um pouco mais elaborada, do tipo estequiometria, soluções, concentrações. Então tem muito cálculo, mas é possível. Então essa cadeira exige mais atenção, exige dedicação. Então, se a gente estuda um pouquinho todo dia, não deixa a matéria acumular, tira todas as nossas dúvidas, dá certo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, é super possível passar nessa cadeira. Chegamos então à última cadeira do primeiro semestre da Faculdade de Farmácia, e essa cadeira é Química Geral Experimental. Sim, tem a versão experimental da Química Geral Teórica, olha só. Mas essa cadeira, gente, ao contrário da teórica, é super tranquila, porque os professores sabem que a gente está começando, que a gente não sabe nada sobre aquilo. Então, são aulas feitas em laboratórios de química, a gente começa aprendendo sobre as vidrarias, as diferentes formas de vidrarias, equipamentos. Então, é bem tranquila essa parte. E aí, o conteúdo, então, vai avançando, vai ficando um pouco mais complicado ao longo do semestre, né? Mas isso é super natural. E a gente também está tendo a parte teórica, né, nas outras aulas, né, na outra disciplina, então é super tranquilo. A gente vai, então, desde como limpar corretamente as vidrarias até fazer titulações. Mas, como eu disse para vocês, os professores sabem que a gente está começando, então eles são bem tranquilos, assim, eles passam o tempo todo para ver se a gente está conseguindo, eles ajudam, então eles são bem acessíveis. E essa cadeira ninguém tem muita dificuldade, ninguém passou com menos de B nessa cadeira, então para vocês verem como ela é bem tranquilona assim. E também tem um código de vestimenta, como também anatomia, né? A gente tem que usar jaleco, calça, sapato fechado, mas além disso a gente tem que usar luvas descartáveis e óculos de proteção. No primeiro dia de aula de Química Geral Experimental, a gente teve que assinar um termo dizendo que a gente estava ciente, estava responsável, porque ali, gente, tem muitas substâncias químicas, muitas coisas que se cai na pele machuca, corrói, então a gente tem que ter cautela e tem que usar sim esses equipamentos de proteção. As aulas experimentais eram feitas em dupla e ao final de cada aula a gente tinha que entregar um relatório sobre aquele experimento que a gente fez com os cálculos apresentados, e esses relatórios depois iam compor a nossa nota. Bom, gente, então como vocês devem ter percebido, é bastante coisa, mas apesar de ser cansativo e desafiador, é um semestre incrível. Então aproveitem muito, gente, porque esse é um momento único na vida de vocês. Se tu gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo!